Pessoal, eu quero mostrar agora para vocês como funciona a inteligência artificial da plataforma A Bíblia Comentada. Você vem aqui, abre a caixa de diálogo e digita a sua pergunta. Eu quero, por exemplo, que ela me conte uma parábola bíblica sobre o perdão. Então você percebe aqui que ela já me deu a parábola do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15. Agora eu vou fazer outra pergunta. Vamos lá. Qual era o nome dos filhos de Jacó? Vamos lá? Ela me deu todos os nomes aqui, olha. O nome dos filhos de Jacó eram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isacar, Zebulun, José e Benjamim. Contou direitinho. Mais uma perguntinha. Vamos agora saber quem foi chamado de discípulo amado. E ela falou bem aqui, olha. O discípulo amado referido na Bíblia é João, um dos 12 discípulos de Jesus. Esta plataforma está disponível para todos os nossos alunos. Então, clique no link, se inscreva e aproveite. O país está vazio ainda em termos de turismo. As notícias chegam aqui, dá muito medo. Mas eu rodei em várias partes do país, fui inclusive em Ramala, na Palestina, e não vi absolutamente nada, nada. É lógico, eu conversei com um palestino que mostrou a casa dele destruída pelo exército de Israel. Conversei também com famílias de israelenses que também estão fora de casa há meses, porque a casa foi destruída ou está ameaçada. Mas é mais o conflito localizado no norte, na fronteira com o Líbano, ou na própria faixa de Gaza. Mas o país em si, em Jerusalém, fora esses dois elementos, assim, o conhecimento, você não tem a menor ideia que está em conflito. Tudo funcionando. Mas toca comércio. A sirene lá? Não. Teve alguma questão em Tel Aviv, que isso é normal, mas nada assim que abalasse ou que assustasse. Inclusive, eu estava com a Aline, que mandou um abraço para você. Grande abraço, querida Aline. Estava com um grupo dela lá e vi alguns achados arqueológicos novos que a gente vai tratar para vocês. E em julho estou voltando para lá para escavação em Laquis, para continuar as escavações lá. E olha, tudo tranquilo. Você leva uma turma para lá? Sim, são alunos do NASP e outros que não são alunos do NASP que vão para escavar com a gente, alunos da pós-graduação. E também voluntários que queiram escavar. Todo ano a gente abre uma pessoa normal, se eu quiser ir... Até uma anormal. E aí, como é que você entra lá no seu endereço? Quando for todo ano, mais ou menos lá pelo mês de fevereiro, março, a gente vai colocar já a chamada e leva para escavar com a gente em Laquis. Inclusive, esse ano nós vamos ter... Pessoal, faz o seguinte, sempre na minha página, no meu perfil Rodrigo Silva Arqueologia, eu vou botar informações. Boa. A gente tem um congresso de arqueologia no NASP esse ano, com arqueólogos israelenses, americanos. Então tem muita coisa legal aí para passar para o pessoal. Você sabe que eu tenho vontade, eu não conheço. Não, se você uma galera levar você... Deve ser muito emocionante, né? Aliás... Se andar no lugar que Jesus andou, exato, cara. Você já pensou? Eu vou dar uma oportunidade. Você foi, né, Eu fui e é o que você está falando, né? É sagrado para todo mundo. E realmente cada lugar que você pisa tem uma história. Não, tudo. Né? Tudo. O tempo inteiro. Até eu tenho uma curiosidade sobre isso, você ia complementar alguma coisa, depois eu falo. Não, é rapidinho, eu só queria dar dois exemplos. Tem um vídeo que isso me emocionou bastante. Aquele vídeo que eu pego uma cinza na mão, um sítio arqueológico novo, está sendo escavado. Novo que eu falo tem uns 2, 3 anos, mas é relativamente novo, em Givat Parking. E tem um extrato lá, que esse aí, olha. O que eu estou pegando ali na mão, sabe o que é? É cinza da destruição de Jerusalém em 587 a.C. por Nabucodonosor. Essa destruição é mencionada na Bíblia, ela é mencionada em tabletes cuneiformes, a Bíblia fala que Jerusalém seria destruída, e essa camada ali é a camada de cinza da destruição da cidade. Inclusive foi levado ao laboratório, o fogo chegou entre 1500 a 1800 graus Celsius. Agora, você sabe um negócio que eu fico ao Sami. O Sami nem presta atenção. Você tocar na história. Então, mas você sabe um negócio louco? O negócio louco é o seguinte, porque, por exemplo, você pega o que os profetas falaram muito antes, né? Eles falaram muito antes, os profetas. Sim. Do livro sagrado. Está escrito. O profeta falou. Isso. Você chega lá, tá aqui um negócio. E é louco isso, né? E interessante. É louco isso. Nos anos 1930, houve um professor de Yale, Universidade de Yale, que escreveu um calhamaço de um livro acadêmico falando que é um mito que isso não tinha acontecido.
que isso era um mito da Bíblia. E hoje nós temos toda a comprovação histórica e arqueológica que isso aconteceu. Inclusive, dá para datar com carbono 14, que foi naquela data mesmo, a temperatura do fogo, o extrato da destruição. E para mim, repito, a emoção é poder tocar na história. Tocar na história. Rodrigo, saiu na semana passada, você deve ter visto, no jornal The Mirror, que é um jornal inglês, e aí ninguém explicou direito. Eles falaram que acharam um novo evangelho. São 2 arqueólogos, eu acho, que é o Barry Wilson e a Shima Jakobowicz. E nesse... Ele, é um homem. Simha Jakobowicz, é um homem. Então, desculpe, e obrigado pela correção. E segundo isso, Jesus teria sido casado com Maria Madalena e teria 2 filhos. Aí tem gente que tá falando, olha, não dá para saber que estão falando de Jesus. Outros falam, é isso mesmo, vai ter que fazer uma revisão no evangelho. Eu queria saber se você viu e qual a sua opinião sobre isso. Olha, com todo respeito, o Simha Jakobowicz... o Código da Vinci falou isso. O Código da Vinci, exatamente. Ele tem uma coletânea de sensacionalismos para poder chamar a mídia. Essa não é a primeira vez. Num passado recente, antes dele, ele lançou, até envolveu uma professora da Universidade de Harvard, a Karen King, na questão que acharam um evangelho lá mostrando que Jesus era casado com Maria Madalena em cópita. E depois provaram que era falso. Antes disso, ele se envolveu com a questão do evangelho de Judas. Não que seja falso, mas que não dizia aquilo que ele estava dizendo. Depois disso, ele também se envolveu com aquele ossuário do irmão de Jesus, que foi encontrado lá em Israel. Eu peguei esse ossuário 2 vezes lá, e que era uma prova que Jesus não ressuscitou. Ou seja, o Simha Jakobowicz, na academia, com todo respeito, ele não tem mais um crédito, que ele só vive de sensacionalismos que depois se provam ou falsos ou inconclusivos. Não está dizendo aquilo ou não que ele era diz. Bem assim. Exatamente. Não quero aqui fazer argumento ad hominem, mas a verdade do Simha Jakobowicz é esse. Então, assim, evangelhos apócrifos sobre Jesus, há vários, todos produzidos entre 200 a mais anos depois do evento de Jesus. E eles dizem coisas estúpidas. Por exemplo, que Jesus uma vez tinha um bando de meninos que queriam bater em Jesus. E falaram com ele assim, adivinha o que tem dentro daquele lugar ali? Se você não adivinhar, nós vamos bater em você. O que tem lá dentro? Jesus tinha que falar que tinha meninos, senão eles não saíam todo bater nele. Ele falou, há um bando de porcos. Aí os meninos deram uma gargalhada, quando abriram a porta, realmente era um bando de porcos que estavam lá dentro e saíram. Jesus transformou os outros menininhos em porcos. E danado Jesus. Danado, vai mexendo matou os com 2 Jesus. pais. Então, quer dizer, essa é a historieta. Mas eu quero fazer um agradecimento antes, gente, perdão. Deixa eu só falar uma coisa antes que você fale. Senão que isso é importante aqui. O que eu queria falar é o seguinte. Eu sei que muita gente não tem condição de ir para Israel, de fazer isso aí. Tem um museu que esse cara aqui bolou, fenômeno, que é um museu muito legal. Põe o endereço aí, ó, para as pessoas, porque é um museu novo, você abriu agora, né? Sim, e o Pânico tá lá, como um dos apoiadores. Então, tem um museu, entra lá no site, é aqui no interior. Coelho, como é que chama? Engenheiro Coelho, o NASP, Centro Universitário. Engenheiro Coelho. E tá lá, ali vocês podem... tem um perfil do MAB também na internet, MAB. Onde é Engenheiro Coelho? Engenheiro Coelho, estamos a 50 quilômetros de Campinas, perto de Paulínia, naquela região ali. Pertinho aqui. E é um lugar muito gostoso. Já vai lá um final de semana, é muito legal. 60 mil pessoas. É muito legal. Desde novembro pra cá. E por que eu agradeço ao Pânico? Porque houve 2 coisas que eu fiz aqui, Emílio, e vocês ajudaram. Uma foi o museu, e tá lá construído. Inclusive, alguém falou comigo que seu filho teve lá. Sim. Só que eu não estava lá no dia. Sim, ele teve lá. O pessoal falou... ele falou que é muito legal. Agora falta vocês irem, né? Vamos lá. A outra coisa que eu quero agradecer é porque a última vez que eu estive aqui, aliás, eu estive aqui não, eu entrei direto lá do Sul. Rio Grande do Sul, e vocês apoiaram, e muitas pessoas ajudaram a ADRA, adquiriram o Bíblia Comentada, que inclusive, dia 31 foi sexta-feira. Eu essa semana já vou entrar em contato com o contador para ver quanto que nós conseguimos o Bíblia Comentada, para através da ADRA mandar para o Rio Grande do Sul. Por que estou insistindo a ADRA? Há agências, no plural, sérias, mas também há muito desvio. Então por isso que eu quero fazer tudo através de alguém que eu sei que vai chegar na mão de quem precisa. E aí olha o que aconteceu. Eu fui para Israel agora e conversei com um professor da Universidade Hebraica, Shimon Eliav, sobre a questão do Rio Grande do Sul. E eu tive uma ideia louca, fazer um leilão para ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. E eu ganhei doações de Israel. Um professor, Shimon Eliav, da Universidade Hebraica, que eu agradeço, isso aqui eu vou leiloar, não agora, a gente vai anunciar ainda que eu estou com um advogado, leiloeiro profissional. Sim. Isso aqui, sabe o que é?
a Bíblia hebraica inteira num chip. A menor Bíblia do mundo. Olha só que bacana. Doação da Universidade Hebraica. Se você colocar no microscópio, você consegue ler as letras. Consegue chegar de Gênesis a Apocalipse. É um chip, né? E nós vamos leiloar. E o outro, o Departamento de Antiguidades lá com um antiquarista de Jerusalém doou 4 peças arqueológicas originais. Que a gente também vai leiloar. E aqui, inclusive, uma delas eu trouxe para mostrar para vocês. Jesus conta no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Tenta abrir para mim, por favor. Pelo amor de Deus. Que uma mulher... vou quebrar o negócio. 2 moedas. Isso é uma moeda? É uma moeda. Essa é uma moeda original do tempo de Cristo. Uma prutá da mesma moeda que a mulher doou no templo. Lucas, capítulo 21, fala assim, Jesus estava observando todo mundo dar as ofertas ali. E uma mulher deu 2 moedinhas, 2 prutá. E aqui eu tenho essa e tem mais 3 peças originais, 2 lamparinas e um vaso. Então, aguardem, fiquem atentos aí nas minhas redes sociais, que a gente vai anunciar a data do leilão. Vou fazer um barulho lá. E tem um leiloeiro profissional, estou vendo com o advogado para fazer tudo conforme a lei. E o que a gente angariar com esse leilão... Sensacional. Vamos mandar para o Rio Grande do Sul. Você tá falando, sensacional. Pô, meu, E eu quero agradecer, porque foram vocês que ajudaram isso aqui, em nome da Adra. Falou, olha, o dia que você foi no Pânico, deu... Nossa, um up muito grande. Valeu mesmo a ajuda de vocês aí. Imagina, estamos aí para isso mesmo. Um breakzinho, Dedê? Então só um break na Rede Rádio, a gente continua. Rodrigo Silva.